Muito boa noite a todos. Olá a cada pessoa que estiver assistindo e que todos nós possamos nesse dia, nessa noite, né, sermos abençoados. E antes de tudo, nós vamos fazer a nossa oração de abertura e peço que todos se concentrem para que a gente possa pedir aos nossos bons amigos espirituais que nos protejam. Ó Senhor bom Deus, Pai e Mãe de divina bondade e misericórdia, pedimos a vossa proteção, as vossas bênçãos para mais esta reunião. Que ela seja de paz, que ela seja produtiva, que tudo aqui que for trazido possa ser assimilado por nós, possa entrar no nosso entendimento, a fim de que consigamos aplicar na nossa vida prática. Que a nossa semana seja de paz, que todos aqui que estejam assistindo também possam ser auríveis com as mesmas bênçãos. E que as nossas energias sejam reguladas sempre sob as energias do mais alto, de todos aqueles que zelam por nós, que nos protegem e que querem o nosso bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, mais uma terça-feira que a gente se reúne e a gente agradece a presença de cada um que esteja assistindo, que esteja sintonizado conosco, seja nesse exato momento, agora em que está sendo transmitido, seja de alguma forma em todas aquelas pessoas que estiverem assistindo isso em algum outro momento. De todo modo, entrar na vibração sempre é uma conexão que é feita com os nossos bons amigos espirituais, né? Bem, hoje, como muitos já sabem, é a quarta terça-feira do mês e aqui no centro nosso trabalho é de tratamento espiritual. O que que significa? Significa que os trabalhadores da casa se dispõem a receber, dar passagem àqueles nossos amigos perdidos na ignorância, que serão acolhidos, que serão ouvidos, que serão orientados. A gente sabe que o plano espiritual atua através de nós. E aqui nós estamos sempre à disposição, sempre sob o lema do centro que está contido no nome, simplesmente amor. Tá? Então, e nessa noite de hoje, a gente preparou mais uma apresentação de um estudo. Como eu sempre lembro, a gente busca sempre se pautar pelos ensinamentos de Jesus, pela doutrina espírita, que é tão racional, tão lógica, que nos traz tanto conforto e que é aquilo que nos orienta nessa nossa jornada terrena. Nós sabemos, mais do que acreditamos, nós sabemos que nós temos muitas encarnações, a vida é eterna, nós não morremos, e como eu até havia dito na semana passada, que nós consigamos fazer da nossa vida hoje aquilo que a gente quer que continue sendo em todos os momentos. Seja que a gente continue encarnado, seja no momento em que nós já não estivermos mais neste plano, mas nós sempre seremos os espíritos que somos. E que se a gente, então, pode acrescentar nessa nossa vida mais conhecimento, mais aprendizado, tanto melhor vai ser para a nossa caminhada, porque o nosso destino, o nosso propósito é a evolução, né? Então, hoje, pensando o que a gente poderia trazer para que a gente comentasse, eu estou trazendo um assunto que não é novo, nunca, nenhum assunto que a gente aborde aqui é novo, mas é sempre bom a gente rever, apresentar a gente mesmo, a gente que está aqui falando, tá? É o primeiro a ouvir,
né? Então, a gente é o primeiro, por quê? Porque a gente se dedicou, porque a gente se preparou, e a gente é o primeiro a falar, então a gente está escutando a nossa própria voz. Mas é um assunto que realmente é válido para todos nós, né? E o assunto é a prece, a oração. E por que falar de oração, falar de prece é tão importante? Porque a gente tem como hábito, na maioria das vezes, a maioria de nós busca se socorrer da oração quando a gente está passando por alguma dificuldade. Penso em falar que sempre é quando a gente está com algum problema de saúde física, algum problema de saúde emocional, algum problema de saúde espiritual, alguma coisa não está boa. Então a gente vai, ai meu Deus, nossa, aí eu vou começar a fazer oração, eu vou pedir a Deus que me ajude, que solucione as minhas questões ou a minha questão mais premente, eu vou pedir, pedir, pedir. Isso é um hábito que a gente tem. A ideia de trazer o assunto oração é para que a gente firme cada vez mais que é legítimo pedir, mas que não precisa ser necessariamente só quando a gente está com dificuldade que a gente peça, que a gente ore. E a oração também, ela não precisa ser, nem deve ser, só pedido, né? Então, a gente pede. A oração também é para poder a gente agradecer. Mas antes da gente falar sobre o agradecer, a gente vai falar sobre o que é mais comum, que é pedir. Então, a gente está com alguma dificuldade, seja, sei lá, de ordem financeira, e aí a gente pede, ai, meu Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda aqui, o trabalho que eu tenha venha um dinheiro extra. Ah, me ajuda que aquele meu negócio dê certo, que eu ganhe muito dinheiro, porque eu preciso cobrir isso, aquilo outro. A gente pede. A gente pede quando a gente está se sentindo angustiado, quando a gente está passando por uma dificuldade emocional. Ai, meu Deus do céu, me ajuda a, sabe, que fulano que me magoou tanto que eu consiga perdoar. A gente pensa, eu gostaria tanto, Deus me ajuda a passar por qualquer tipo de dificuldade. A gente pensa sempre em pedir a Deus nas dificuldades, né? E, geralmente, também, a gente quer alguma solução imediata, uma solução rápida, uma solução que venha no instante. E aí, eventualmente, a gente está sentindo que a situação permanece, que a gente não está recebendo nenhuma ajuda, e a gente fala, nossa, mas Deus está demorando para me atender. Por que que Deus demora tanto, meu Deus do céu? Eu já estou muito aflita, eu já pedi tanto. Mas eu rezo tanto, 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 e aí eu não consigo obter aquilo que eu quero. Eu quero que o negócio seja rápido. Outras vezes eu quero alguma coisa e eu estou pedindo que venha como um milagre. Alguma coisa que seja feita de fora para dentro e sobre aquilo eu não precise fazer nada. Então, eu não precise agir nada. Nada, nada, nada. Só esperar que Deus é Pai. Deus vai me ajudar. Deus vai fazer. E a minha parte? Né? Então, a gente sempre faz muitas orações. Sempre não, mas a maioria de nós tem até como hábito fazer os pedidos, querer que seja de forma rápida, querer que seja de forma imediata e sem atuação nenhuma da nossa parte, né? Acontece que a gente sabe que a oração, ela é poderosa realmente, mas não necessariamente ela acontece no ritmo que a gente quer que aconteça. E muitas vezes a gente simplesmente não reza, em várias circunstâncias. Quando que a gente nem reza? A gente nem reza quando a gente está muito cansado. Ai, mas eu estou trabalhando muito, eu estou super cansado. Nossa, eu bato na cama e durmo, não dá nem tempo de rezar. Eu estou muito estressado, como é que eu vou rezar se eu estou tão estressado? Eu não tenho nem ânimo para poder rezar. Então, a oração, uma das
principais propriedades, vamos dizer assim, da oração é justamente o nosso fortalecimento energético. É justamente quando a gente ora e a gente pede por fortalecimento para que a gente tenha mais energia para passar pelos estresses da nossa vida, que todos temos, né? Então, a gente também não ora quando a gente quando a gente está passando por algum sofrimento muito grande. Gente do céu, mas eu estou passando por tanto sofrimento, eu não tenho nem condição de orar, eu vou pedir para alguém orar por mim. Então, orem por mim, faça alguma coisa. E a própria pessoa faz o quê? Ah, não, mas é muito sofrimento. Pois é justamente na hora que a gente está passando por um sofrimento, uma situação difícil, que a gente deve orar sim, né? Então, assim, é necessário orar e é legítimo pedir sempre, né? E aí a gente não ora quando a gente está feliz. Ah, mas olha, tô tão feliz, está acontecendo tanta coisa boa na minha vida e tal. Esqueço, nem me lembro de orar nada. Só que justamente nessa hora em que a gente está feliz, que a gente está cheio de energias benfazejas, energias positivas, se a gente ora, essa energia ela pode ser ampliada. Então, a gente vai ser não só pela nossa própria oração abençoado naquela energia, porque ela amplia, como ela também, transbordando de nós, vai auxiliar o nosso próximo. A gente vai conseguir colaborar para a energia de todos aqueles que estão ao nosso redor, para tudo que existe ao nosso redor, e não é só o nosso redor imediato, da casa, da cidade, no planeta. A gente sabe, já existem inclusive estudos científicos sobre isso, um grupo de pessoas vibrando positivamente conseguem atuar em pacientes que estejam internados, há melhoras, isso já foi estudado, sabe? Que um grupo de oração, fazendo oração para tais e tais pessoas, tem toda uma metodologia científica, assim, né? Porque as pessoas falam assim, ah, não, mas oração é coisa de religião. Tem nada de científico nisso. Ah, tem. Tem. Einstein já dizia, tudo é energia. Portanto, a energia da oração existe, é passível de ser até verificada. Portanto, a gente está falando de oração, então a gente está falando da ênfase que a gente precisa dar nesses momentos, em todos os momentos. É importante a gente orar quando a gente está em dificuldade, quando a gente está passando por uma situação boa, quando a gente está desejando algo. Agora, tem um detalhe, a gente ora e a gente aguarda que seja feito aquilo que está escrito na oração de Jesus. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Por quê? Porque o nosso alcance daquilo que seja bom para nós é muito limitado. A gente acha, eu queria tanto que eu, sei lá, fizesse as pazes com a pessoa X que me magoou, ou que eu magoei. Eu queria tanto que fulano voltasse a ser meu amigo. Eu queria tanto que ganhasse na Mega Sena, sei lá, qualquer coisa. A pessoa pode pedir. Agora, isso vai ser ou não concedido, isso vai ser ou não realizado, mas não é de acordo com a nossa vontade tão humana, tão rasa, tão limitada. Há sempre algo mais além do que a gente possa imaginar, né? A gente fala Deus e a gente tem, de uma forma geral, a ideia de que Deus é aquela, foi feita como se fosse uma antropoformização de Deus. Ah, Deus é um senhor idoso de barba branca que está ali, ó, né? Coordenando todo o universo, como se nós todos fôssemos marionetezinhas, ele só vai mexendo e de acordo com o bel prazer. E daí a gente transfere para Deus
características, inclusive, nossas, humanas, de, Deus quer isso, mas Deus quer que eu sofra. Se Deus nos ama, Ele não quer que a gente sofra, né? Então, se a gente pensa assim, um exemplo simples, vamos fazer até uma analogia, por mais rasa que ela possa ser, mas dá para a gente ter uma compreensão. Se a gente, por exemplo, pensa num filho que pede ao pai para dirigir o carro dele, mas ele não tem a carta de motorista, ainda não tem 18 anos. E aí o pai fala não. Por quê? Esse não é contra o filho, é para fazer o filho sofrer. Ai, olha só, não estou fazendo a vontade do meu filho. Ele quer porque quer dirigir. Eu vou deixar? Eu não vou deixar, porque não é a hora certa. Eu sei, e a minha responsabilidade é nesse sentido, eu sei que é necessário que haja a hora certa para isso, né? Então, Deus sabe o tempo certo. Um outro exemplo que a gente possa ter como ideia. Eu tenho um filho, vou levá-lo no dentista. Mas o dentista tem um motorzinho. Hoje em dia já tem alguns recursos para poder melhorar o tratamento dentário, mas eventualmente pode haver algum movimento em que a gente sinta dor na cadeira do dentista. A gente sabe que é, mas sabe também que é para o bem, para a nossa saúde, para a nossa saúde como um todo, saúde do nosso organismo. E aí, mãe, Deus, eu sempre falo Deus, pai, mãe, né? Para a gente poder tirar um pouco essa coisa do Deus, pai, só mãe. Não ser machista. Então, assim, mãe, não vou levar meu filho no dentista porque lá ele vai sofrer. Mas a bondade de Deus é tão infinita, tão boa, porque sabe que o fim é a saúde. Portanto, vou levar. Então, se a gente, ainda que a gente saiba que Deus é muito além do que essa antropoformização que a gente costuma fazer, mas trazer para alguns exemplos desse tipo facilita o nosso entendimento. Para a gente poder entender que existe o tempo de Deus, que Ele sabe qual é o tempo melhor. Existe aquilo que acontece com a gente e que não é maldade, não é que Deus quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente sofra. As nossas responsabilidades precisam ser aceitas. Por isso que na doutrina espírita a gente aprende. Existe uma lei básica, é ação e reação. Tudo aquilo que eu faço vai ter uma consequência. Portanto, não é porque Deus quis que eu sofresse tal coisa. Há um motivo que levou a aquela determinada situação. Embora muitas vezes eu não saiba. E aí, o que eu posso fazer? Também eu não preciso saber especificamente, porque talvez se eu soubesse detalhadamente, talvez eu não suportasse, de acordo com o meu grau de desenvolvimento. Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar o nosso fortalecimento na oração. Que Deus fortaleça a nossa coragem para enfrentar o que seja necessário. Que Deus fortaleça a nossa resignação para que a gente suporte sem se revoltar. Porque existe uma diferença entre resignação e comodismo, se acomodar, ser submisso, simplesmente. A resignação ativa é no sentido de eu faço aquilo que me é cabível e aceito o que eu não tenho ingerência, aquilo que eu não controlo. Isso é aceitação. E isso está dentro da resignação. Eu me resigno àquilo, faço tudo o que eu posso fazer, tudo que está ao meu alcance, e o resto, sim, eu entrego para Deus. E peço sempre força, energia, para eu poder passar por aquela situação. Porque a gente sempre vai aprendendo, todas as situações pelas quais a gente passa, trazem sempre um aprendizado. E esse aprendizado
se ele realmente for bem assimilado, ele vai integrar o nosso espírito. Porque nós todos somos espíritos. Só que vocês estão me vendo aqui, eu estou encarnada ainda, né? De repente vai ter um momento em que eu vou desencarnar e vou me juntar a tantos que nos rodeiam nesse momento que estão em outro plano. Que nem por isso deixam de ser espíritos, nem eu deixo de ser espírito, eu sou um espírito. Só que estou encarnada nesse momento, né? Pelo menos nesse momento que eu estou falando aqui, tá? E a gente não sabe. Mas o que eu quero trazer sempre é nesse sentido. A oração é aquela forma que a gente pode se apoiar e para entrar em conexão, se colocar à disposição da ação de todos os nossos bons amigos espirituais que sempre estão para nos auxiliar. E que a gente faça a nossa parte. Que a nossa oração seja uma oração em que a gente entre em conexão e a gente também se movimente, a gente haja. E como é que a gente age? Fazendo o que nos é possível fazer, né? E usando a resignação positiva, a resignação ativa, para poder a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né? E como que a gente pode orar? Ah, mas eu não sei orar. Bom, orar pode haver muitas formas, né? A gente pode orar recitando palavras já decoradas e elas vão ter efeito? Ah, não, mas é decorado? Depende. Depende da energia, do sentimento, da disposição que a gente coloque naquele texto, decorado que seja. Mas se a gente realmente se concentra, pede com humildade, ainda que as palavras já estejam escritas, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma série de orações já estão lá escritas. Ah, porque elas já estão feitas, já estão escritas, estão decoradas? Tudo bem, desde que eu as leia e realmente me conecte de forma íntegra em mim. Ou eu posso falar com as minhas palavras, eu entrar em conexão com esse Deus que a gente sabe que é soberanamente bom e justo, que não quer nos ver sofrer e que vai sempre nos auxiliar, através de outros bons amigos espirituais, espirituais encarnados ou espirituais desencarnados, né? Porque nós somos todos espíritos. Enfim, a gente pode orar de muitas formas. E a gente sempre tem que lembrar também daquilo que está escrito no Evangelho e que popularizou-se com a expressão orar e vigiar. No Evangelho de Lucas, essa expressão está invertida, diz vigiar e orar. E o que é o vigiar? Vigiar é a gente estar atento no nosso dia a dia, no nosso presente, naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está manifestando, né? E buscar realmente vigiar as nossas ações, vigiar aquilo que a gente fala. Às vezes a gente fala e aí a pessoa reclama, e aí a gente fala, não, mas eu falei sem pensar. Ah, não, mas eu não queria te magoar. Então, não pensou bem naquilo que falou, né? Então, a gente precisa realmente estar presente naquilo que a gente está fazendo. A gente pode orar pela gente, a gente pode orar por outros, né? A gente pode orar, por exemplo, se a gente está num relacionamento e, eventualmente, esse relacionamento esteja passando por dificuldades, a gente pode orar para que Deus fortaleça a nossa paciência, a nossa compreensão de que o outro é muito diferente e que eu tenho as minhas características, mas o outro tem as dele. Então, que eu tenha um pouco de paciência e que eu busque alguma forma que eu consiga achar um jeito de buscar uma harmonização. E quando eu falo eu, é cada um que precisa fazer isso. Eu não vou dizer que a mulher tem que orar isso para o marido. A mulher ora para o marido ora para a mulher ora para a mulher, o marido ora para o marido. Não importa. A questão é duas pessoas
mesmo que não seja relacionamento afetivo sexual de casal, mas que seja qualquer relacionamento, de qualquer amizade. Que a gente busque sempre a harmonia e a gente ore para que Deus fortaleça a nossa disposição, a nossa paciência e a nossa disponibilidade para estar atento ao que o outro está fazendo. Então, oração tem milhares de formas de se fazer, de a gente orar. Outra forma, a gente pode orar pelos outros. A gente pode orar, por exemplo, para dirigentes. Quaisquer dirigentes. De uma escola, de um estado, de um país. A gente sabe que o planeta Terra sempre teve, está tendo, e possivelmente sempre haverá, porque dependerá muito ainda da nossa evolução como seres humanos. Mas a gente sabe que neste momento, e a gente está sabendo muito mais por conta dos meios de comunicação trazerem de uma forma mais rápida, em tempo real, a gente sabe da quantidade de conflitos, vamos chamar assim, não só guerras, não é só guerra na Rússia, não é só guerra Israel, não é só guerra nada, conflitos em qualquer cidade do Brasil tem, né? Conflitos no bairro. Então, que a gente ore por aqueles que detenham algum poder de decisão, para que essas pessoas sejam acessadas pelos nossos bons amigos espirituais e consigam tomar decisões que diminuam o sofrimento dos nossos irmãos em humanidade. Então, a gente pode orar de muitas formas, mas é importante que a gente ore, que a gente também tenha consciência do poder que a oração tem, que a gente confie, que a gente sempre peça por força, por coragem, né? Por energias, e que seja sempre feita à vontade do Pai. E selecionei 3 questõezinhas de O Livro dos Espíritos, e eu vou ler para vocês, que é bem rapidinho. As questões são as seguintes. A 660 foi perguntado, 660. A prece torna o homem melhor? E os espíritos responderam, sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando o pedimos com sinceridade. Pois tem a outra questão, que diz assim, pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? E os filhos responderam assim, Deus sabe discernir o bem e o mal, e a prece, ela não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Lembra que eu falei sobre a gente fazer a oração e também agir de forma positiva. E a gente ter uma oração que tenha atividade, né? Aqui, depois tem a outra que diz assim, pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. E por fim, só por hoje, a 663, a pergunta que foi feita é assim: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Os espíritos trazem uma resposta longa, mas é bem importante, gente, olha só. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim,
Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão as forças de a suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Era esse o trabalho que eu queria trazer hoje, né? E que nós, eu inclusive, reflitamos bastante sobre essa questão da oração, que sempre é atual, que sempre é importante, e que a gente se torne cada vez mais presente, cada vez mais atento às nossas preces, às nossas orações. Quanto mais conscientes nós estamos, mais a gente pode receber as dificuldades com resignação e pode receber com muita alegria as facilidades também, sempre orando e agradecendo. Porque o agradecimento é uma poderosa energia que a gente faz. A gente pode agradecer, por exemplo, pela cama onde a gente dorme. A gente pode agradecer pelo alimento que a gente teve durante o dia. A gente pode agradecer por muita coisa. A começar pelo fato, por exemplo, nós que estamos encarnados, pela oportunidade que estamos tendo aqui. E, então, esse é o nosso estudo de hoje. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma manifestação. Eu vou falar aqui para o pessoal, quem quiser liberar o microfone e falar alguma coisa. Nicolau, quer se manifestar? Oi, boa noite, Fran, boa noite, pessoal. Acabei de chegar aqui em Manaus. Oi, filha. Então, eu queria lembrar que lá no Evangelho, essa pergunta que a Fran leu, muito bonita, que pergunta que é, Fran? A última que você leu? É a 663. 663. Então, essa pergunta ela é reproduzida no capítulo 27, no item 6, e eu até usei uma figura de linguagem para dizer que era a prece com 100% de eficácia, né? Então, mas realmente só experimentei, funciona, né? Funciona muito. A gente pedir Deu uma paralisada aí na sua fala, Nicola. Fica pra... coragem, resignação, 663, os meios para a gente. Oi, eu falei, pedir os meios para a gente conseguir, por nós mesmos, afastarmos os problemas, afastarmos as questões, né? Era isso. Obrigada, perfeito. É tão bom quando, né, a gente tem uma observação aí. Se mais alguém quiser se manifestar. Gente, quando a gente apresenta aqui, e vocês estão aí, a Amanda quer falar? Não, só agradecer o compromisso. Valeu, Amanda, valeu. Então é isso, gente. Que a gente, então, nesse momento, que a gente
Antes de a gente fazer a nossa prece de encerramento, pedir a nossa fluidificação da água, eu quero lembrar aqui que o centro está com uma campanha de Natal 2023. Está publicado na página do Facebook. O nosso propósito de a gente conseguir, ver se a gente consegue ampliar a assistência que nós temos dado mensalmente a uma quantidade de famílias de uma comunidade em Pirapora do Bom Jesus. E se alguém tiver possibilidade, acesse na página do Facebook os dados certinho, tá bom? E a gente também vai colocar no grupo, mais uma vez, todos os dados e pedimos quem puder nos auxilie nesse trabalho que a gente faz, tá? A gente está pedindo com muita humildade, né? Com muito carinho a todos, tá bom? Então, eu gostaria de saber se alguém quer fazer a oração de encerramento? Alguém quer fazer? Oi? Olha, a gente tem aqui o nosso amigo Lorenzo, que vai fazer hoje a nossa oração de encerramento. Espera só um pouquinho, Lorenzo, eu vou passar aqui para você se colocar. Peraí. Passar o microfone para ele, gente. Oi? Você pode falar algumas palavras. Aí, olha aqui para a câmera. O Lorenzo vai sentar aqui. Olha só que gostoso que a gente tem uma participação especial. O Lorenzo vai olhar assim para a câmera e vai fazer. Você faz a oração como você achar melhor. Hoje a gente falou sobre prece. Então, se você quiser dizer algumas palavras que venham do seu coração, você fala. Se você quiser fazer só alguma outra oração que você saiba de cor, fique à vontade. Nós estamos aqui recebendo. E agradecemos profundamente, tá? Imagina. Queria desejar a todos muita saúde, muita paz sempre, que tenham muita energia boa nas preces que vocês fazem, seguindo o que a Fran falou hoje aqui. Sempre muito importante rezar, é sempre muito importante ter fé e com uma energia muito boa sempre. Então, desejo sempre muita paz, muita saúde a todos e sempre com energia boa e pensamentos positivos aí. Então, vamos rezar um Pai Nosso, que é a oração que o Senhor ensinou para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus ilumine o caminho de todo mundo sempre. Bom, então, agora, quem quiser liberar a imagem para a gente poder fazer a nossa despedida em conjunto. Quem quiser liberar a imagem e som, fica à vontade e a gente faz a despedida em conjunto. Nem vou aparecer, vou deixar na imagem para a gente encerrar hoje a imagem de Jesus que está aqui conosco. Jesus nos abençoe por toda a semana. Até a próxima terça, gente, se Deus quiser. Com muito carinho a todos. Boa noite.